na medida em que o mundo ficou menor, as relações comerciais se intensificaram, as comunicações fizeram com que as informações chegassem tão rapidamente e tão intensamente, o direito tem que vir a reboque disso tudo. Então não há como o direito não acompanhar esse processo de internacionalização, esse processo de globalização, sob pena, obviamente, de perecer. Então eu não tenho dúvida nenhuma que isso é uma consequência natural e inevitável do processo do relacionamento internacional. Se é desejável, eu acho que é inútil essa discussão, porque é necessário. Desejável ou não desejável, é inócua essa discussão, porque nós vamos ter que ter um direito atento à internacionalização e com respostas prontas para o processo de internacionalização. Eu sempre tive uma visão muito internacionalizadora, não só do direito como da vida. Eu acho que o mundo, a Terra, seria o país de todos nós. Então essa é a minha visão pessoal. Mas no Brasil, por exemplo, isso nunca foi assim. Eu acho que aquela cultura local, aquela cultura nacional, acaba se internacionalizando também. E a gente acaba, a meu ver, essa é a grande perda da globalização, a gente pasteuriza as culturas nacionais. A gente acaba criando uma cultura global que não é nem uma coisa nem outra. Assim como, e a gente vê isso aqui no Brasil, nós temos um país de dimensão continental que tinha culturas regionais muito marcantes. A informação, a televisão, os meios de comunicação em geral, de alguma forma estão unificando. Nós estamos criando uma cultura brasileira, que não é exatamente uma cultura regional. As culturas regionais se perdem, assim como se perdem as culturas nacionais num processo de globalização. Reação? Sim, há. Eu vejo que as soberanias nacionais ainda são consideradas uma joia preciosa por cada um dos seus países. Então, existe, de fato, uma abertura, porém as fronteiras ainda estão muito bem demarcadas. Você acredita que existe uma tendência dos estados a aceitarem um direito supranacional, autônomo, independente das legislações nacionais? Eu acho que já se está criando uma chamada lex mercatória, mas, e estou falando agora especificamente para o comércio internacional, que é uma lei supranacional construída a partir dos costumes do comércio internacional, das práticas do comércio internacional. Porém, ainda hoje, eu não sei daqui 20 ou 30 anos, mas hoje, a aceitação desse direito supranacional depende da sua incorporação pelo direito local. É o direito nacional soberano de cada estado que admite ou exclui o uso dessa lex mercatória supranacional. Claro que existe um direito internacional público, que não é o que nós estamos discutindo aqui, que é um direito construído há séculos, que regula as relações entre os estados, né? Os estados, as organizações internacionais. O que a gente vê hoje é a construção, nesses últimos anos, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, de um direito acima dos direitos nacionais que entende a prática do comércio, que regula a prática do comércio e que é constituído, que é criado, que é informado pela prática do comércio. Esse direito, eu diria que já existe, mas a sua aceitação depende dos direitos nacionais. Por exemplo, a lei de arbitragem brasileira. A lei de arbitragem brasileira tem um artigo que diz claramente: as partes podem adotar no procedimento arbitral um direito de uma organização internacional, um direito das práticas do comércio internacional. Então nós temos uma lei nacional que admite o uso do direito supranacional. Assim eu acredito numa lex mercatória supranacional para os próximos anos.
Mesmo em relação ao comércio, mesmo em relação à economia, nós vivemos sempre muito ilhados. O Brasil, até 20 anos atrás, se tanto, não estava preparado para o comércio internacional, não estava preparado para exportar, não estava preparado para importar, salvo alguns produtos muito específicos. Nós éramos muito bons para exportar café, nós éramos muito bons para exportar alguns produtos primários e só. Não tínhamos manufatura para exportar. E a nossa importação era muito controlada, era estatizada. De repente, quando o mundo muda na década de 90, nós tivemos que mudar muito rápido. E surpreendentemente, acho que conseguimos. Você podia lembrar um pouquinho para a gente como era esse Brasil nos anos 60, 70, principalmente no tempo da ditadura militar? Antes, isso em relação ao comércio internacional, claro. Sem dúvida. O Brasil era um clube fechadíssimo. Nós praticamente tínhamos todo o comércio internacional, tanto que saía como que entrava, controlado por meia dúzia de indivíduos sábios, doutos e inacessíveis. Nós tivemos, por exemplo, o órgão que controla ou que controlava a entrada, a importação e a exportação brasileira, chamava Cassex. A Cassex foi dirigida por quase 25 anos por um mesmo cidadão. Quer dizer, quem conhecia o comércio internacional era como aqueles monges da Idade Média que tinham acesso às bibliotecas, né? E quem entrava na biblioteca era jogado pela janela, se entrava sem autorização, ou seja, era a proteção da informação, né? A biblioteca, quem tinha informação tinha o poder, a biblioteca tinha informação e quem entrava na biblioteca tinha o poder. O comércio internacional brasileiro era igualzinho. Era uma biblioteca medieval protegida para que apenas um restritíssimo número de pessoas tivesse acesso a ela. E nós éramos efetivamente um país fechado. Se houvesse o OMC naquele tempo, isso seria possível? Nós tínhamos uma coisa na época parecida, que era o GATT. O GATT antecede o OMC. Porém, acima do GATT estava a nossa política soberana, que se dizia: nós só vamos nos desenvolver sem o ingresso de produtos estrangeiros. Num certo sentido, até havia alguma razão política para isso. Nós precisamos desenvolver uma indústria nacional, e para desenvolver uma indústria nacional, nós não podemos deixar entrar o produto estrangeiro, porque nós não temos condição de competir com ele. Então, não se entra produto estrangeiro aqui, a não ser super taxado. E nós não tínhamos nenhum produto manufaturado para exportar. Então, era um clube fechado, altamente seleto, que muda radicalmente a partir da década de 90, do século XX. E isso, sem dúvida, a gente tem que reconhecer que foi obra do Collor. O presidente Collor, ele entra na sequência dos governos militares, e é o Collor que, bem ou mal, eu diria mais mal do que bem. A ideia era boa, mas foi feita de um modo assodado, de um modo até impensado. Então abre de uma hora para outra a nossa fronteira para o comércio internacional. É a segunda abertura dos portos. A primeira foi Dom João VI em 1808 e a segunda foi o Collor. E a partir daí, e eu acho que isso que é interessante, muito rapidamente a gente se acostuma a essa internacionalização. Isso eu acho que é uma característica nossa, aquilo que dizem que o brasileiro é bom de improvisação. Nós improvisamos rapidamente e criamos uma sistemática muito boa para mandar para fora e para receber aqui. O Brasil passou a ser um importante exportador de alguns produtos e passou a ser um mercado importador razoavelmente importante. Então, nesse momento, nós passamos a ter alguma voz ativa, não só nas organizações internacionais, mas na construção dos costumes internacionais do comércio. Se você me perguntar exatamente o que, eu não consigo imaginar um detalhe. O que é que de verde e amarelo, né? Onde nós pusemos a nossa jabuticaba? Eu não consigo perceber isso, mas eu percebo que muito daquilo da nossa cultura comercial, que era um pouco a nossa jabuticaba, a gente já consegue ver como padrão
utilizado no comércio internacional. E, sem dúvida, isso se dá porque nossa posição mudou. E eu acredito que a importância política aumentou mais do que a participação. Se nós pensarmos, por exemplo, no BRICS, que é esse grupo que o Brasil, a Rússia, a Índia, China e África do Sul constituem, que são países que não são desenvolvidos totalmente, industrialmente falando, mas que já têm uma participação importante no comércio internacional, eu diria que ninguém hoje no mundo, e eu estou falando das grandes potências, ninguém são as grandes potências, consegue tomar uma decisão que contraria o interesse dos BRICS. E nesses BRICS está o Brasil incluído. Eu acho que a nossa participação política cresceu mais do que a nossa participação no percentual do comércio internacional. Eu acho que nós conseguimos desenvolver alguns setores, o financeiro, o tributário, o bancário, o mercado de capitais, que nos dá uma posição, como se diz, um locus standi, né? Porque todo advogado tem que falar latim e eu não tinha falado nenhuma expressão latina, então eu gostaria de falar locus standi, é uma expressão latina que quer dizer o lugar em que o Brasil está. Nós ganhamos uma participação, ganhamos um lugar, um poder de barganha que nos dá que representa esse ganho de força política. Eu não vejo relação, pelo menos direta, entre a eficiência e os resultados do comércio internacional e o regime político vigente no país. Eu vejo que há dois comportamentos, um da fronteira para fora, outro da fronteira para dentro. O que implica, a meu ver, bom resultado para o comércio internacional é bom preço, é bom mercado. E isso, a meu ver, independe do regime político vigente. Veja, por exemplo, e eu vou pegar um exemplo o mais radical possível, petróleo. Os países produtores de petróleo, na sua grande maioria, não têm regimes democráticos, têm regimes centralizadores e alguns regimes ditatoriais. Se o preço do petróleo subir, eles vão estar bem. Se o preço do petróleo baixar, eles têm dificuldades. Então eu não consigo ver uma relação direta entre regime interno de governo democrático e bons resultados no mercado internacional. Veja, só para concluir, eu acho que melhores resultados que a China tem hoje é impossível. Pois é, mas é exatamente isso que eu queria lhe perguntar. É justo, do ponto de vista do direito, que a China, que pode controlar salários e condições de trabalho de uma forma desumana, digamos assim, possa concorrer com preços com países como o Brasil, em que as condições de trabalho, ou os Estados Unidos, em que as condições de trabalho são muito mais regulamentadas? Como é que fica a justiça no direito aí? Como é que fica o interesse econômico do país versus o interesse humanitário, digamos assim? Há alguns anos atrás, se falou nas negociações comerciais internacionais sobre a possibilidade de se impor o que se chamava de um dumping social. O que é isso? O dumping, como nós sabemos, é alguém vender lá fora um produto por um preço inferior ao que vende dentro das suas fronteiras. Ou seja, eu produzo aqui um determinado produto e vendo por 10. Eu quero conquistar o mercado argentino, eu vou para lá e passo a vender por 5. Até abaixo do meu custo e certamente abaixo do preço que eu pratico aqui. Isso é o dumping de preço, é o dumping que todo mundo conhece. Há alguns anos atrás, se tentou criar um dumping social. Dizer, olha, não é só o preço que impacta o produto internacionalmente. É o custo para se obter aquele preço. Então, se no seu país o salário mínimo não existe, ou os salários são muito baixos, isto é um dumping social. Por quê? Você paga pouco
para o seu operário e você produz um produto com mão de obra mais barata que vai concorrer lá fora com um produto de mão de obra mais cara, porque lá, para o mesmo produto, se paga mais caro. Eu diria que não há solução para isso. A meu ver, essa ideia se discutiu muito e foi rebatida, porque isso afetava a gente. O nosso salário é inferior ao salário do alemão, o nosso salário é inferior ao salário do francês, do japonês, do americano. E, obviamente, no caso específico da China, eu nem sei nós nem sabemos qual é o salário que se paga. E que existe um dumping social no produto chinês, todos nós sabemos. Agora, acho muito difícil, ainda com vamos dizer, a força que a OMC tem hoje, interferir diretamente para tentar reequilibrar essa situação. Mas que ela afeta o comércio, eu concordo 100%. A globalização do direito em áreas que não sejam comerciais é mais difícil? Eu acho que é muito mais difícil, porque tudo que se vê de globalização ou de internacionalização do direito, no fundo, está ligado ao comércio. Por exemplo, se a gente falar em tributação internacional, tá bom, eu tenho conceitos tributários que são diferentes dos conceitos comerciais. Mas eu só posso falar em tributo internacional a partir de relações comerciais, seja prestação de serviços, seja compra e venda de mercadorias. E assim sucessivamente. Se eu falar, bom, é o direito dos seguros, é o direito securitário internacional, só tem sentido quando ele estiver vinculado à garantia do comércio. Então eu diria que, fundamentalmente, o comércio, ele vamos dizer, a mola propulsora de todos os outros segmentos do direito que acabam se internacionalizando porque o comércio se internacionaliza. Claro que há, sei lá, direitos humanos, isso tem uma vertente talvez longe do comércio, né? Não necessariamente vinculada ao comércio. Ecologia, né? Direito ambiental, da mesma forma. Eu acho que as divergências econômicas são tão grandes que fazem com que barreiras sejam impostas à aceitação das normas ambientais internacionais, por exemplo. Um país que vive de matar baleia e que tem não sei quantas mil pessoas envolvidas na caça da baleia, vai ser muito difícil, vai levar 1, 2 gerações para que isso seja revertido. No fim, eu tenho certeza que vai dar certo. Não na mesma velocidade que o direito comercial. Não, é que o direito comercial, o comércio, ele tem um impacto econômico, não é imediato, é imediato. Quem comercia mais, ganha mais dinheiro. E o resultado você vê no bolso no fim do dia. A discussão ambiental, quer dizer, o câncer do pulmão, leva 30 anos para aparecer. Então, é uma questão de conscientização. O ser humano, a meu ver, ele custa muito a abandonar seus costumes. Mas se ele percebe que aquele costume é pernicioso, ele acaba abandonando. Na medida em que as relações se internacionalizaram, na medida que o Brasil se internacionalizou, na medida que houve a necessidade de se estabelecer contratos entre empresas brasileiras e empresas estrangeiras, a gente acabou importando muito do contrato da Common Law. E hoje em dia, e eu acho que é um vício nosso, hoje em dia nós temos contratos de 50, 60 páginas, das quais 60, 70% inúteis. Por quê? Porque já está na lei. A Common Law exige que o contrato tenha centenas de definições, porque a lei não tem, não existe a lei escrita, ou pelo menos a lei escrita é muito rara. Nós temos tudo na lei, tem o Código Civil, tem o Código de Processo Civil, tem zilhões de leis
promulgadas diariamente medidas provisórias, a gente não precisa definir tudo. E não, nós importamos essa prática de definir tudo. Às vezes até ajuda, né? Às vezes na interpretação num contrato, até aqueles centenas de considerando, aquelas centenas de declarações, de representações, às vezes até ajudam ao intérprete, né? Bom, o que essas partes queriam? Bom, lá no contrato está tudo que elas queriam e até algumas coisas que elas nem queriam. Mas, respondendo à sua pergunta, nós sim importamos muito dessa cultura anglo-americana, essa cultura da common law, de fazer longos e detalhados contratos. E nas arbitragens internacionais, essa tendência também prevalece? Eu diria que nas arbitragens internacionais há um pouco de... há aí uma certa mistura de culturas jurídicas. Tem muito da nossa cultura jurídica de direito civil e tem muito da cultura do direito da common law. Mas eu diria que aí, ao contrário do exagero do contrato, na arbitragem nós importamos aqui, na nossa prática, algumas situações do direito anglo-americano úteis. Eu vou dar um exemplo. O uso da testemunha técnica. O que é testemunha? Expert witness, que nós não temos aqui no Brasil. O direito brasileiro, se você for no fórum, na Praça João Mendes, testemunha é quem viu o fato e quem depõe sobre o compromisso de dizer a verdade, se não comete o crime de falso testemunho e vai para a cadeia. A testemunha técnica, que nós usamos na arbitragem, não sabe nada dos fatos, não depõe sobre o compromisso de dizer a verdade e ainda recebe da parte para depor. Quer dizer, é contra tudo que nós temos de conceito básico do testemunho, na prova testemunhal no Brasil. Mas eu acho muito útil levar um economista que não sabe nada do que se está discutindo no processo para falar como a inflação afetou o preço do aço plano. Ele vai falar em tese. E para mim, para o árbitro, é útil saber em tese como a inflação afetou o preço do aço plano. Ele não sabe nem o que a gente está discutindo no processo. Outra coisa é a própria a inquirição da testemunha. A pergunta, a repergunta, o que os americanos chamam de cross-examination, a pergunta cruzada da outra parte. Então, eu acho que, respondendo, então, de forma resumida a sua pergunta, no caso da arbitragem, nós importamos alguns institutos do direito da common law, mas que são úteis, são eficientes, acho que ajudam a gente. Professor, eu acho que de todas as atividades humanas e econômicas, a que mais avançou na globalização foi a da informação, a da comunicação. Como é que essa globalização da informação afeta a vida do advogado no Brasil hoje e para o futuro? Eu acho que isso, a agilidade da informação mudou a vida de todo mundo e, no caso da profissão do advogado, da mesma forma. A agilidade passou a ser da essência da profissão. E é curioso que isso faz com que a advocacia, que é uma profissão de pressão contínua, agora tenha a pressão cronológica, a pressão do tempo. Então, é muito comum eu receber um documento do advogado da parte contrária para examinar, e aí chegou. Aí o meu cliente já sabe que o advogado mandou. Então ele já me liga. Doutor, já leu o documento? Eu falei, não li, ainda nem abri, chegou agora. Tá bom, então daqui 10 minutos eu ligo para saber o que o senhor achou. Então isto cria uma pressão nova. E mudou, por exemplo, a pesquisa. Eu tenho no meu escritório uma boa biblioteca. 80% das pesquisas são feitas na internet. A biblioteca é só para quando se vai buscar um texto integral ou alguma coisa assim muito antiga, para se dar uma erudição ao texto. Mas 80% dos jovens advogados vão pesquisar na internet. Então eu vejo
uma profunda transformação nessa juventude que vê um novo direito, uma nova forma de solução de pendências que é a arbitragem, um mundo globalizado, relações econômicas e jurídicas relampejantes e que exige uma reação imediata. Eu tenho muita simpatia por essa atividade e realmente algumas vezes eu digo que eu morro de inveja dos meus alunos que vão ser advogados pelos próximos 30 ou 40 anos e que vão ver, creio eu, uma transformação muito maior do que a que eu vi. E, gente, eu vi, quando eu era estagiário, existia uma coisa chamada fotocópia. Fotocópia era uma coisa que a gente pegava um documento, levava na loja, o sujeito fazia uma fotografia com um negativo preto e branco e depois ele fazia cópias daquele documento. Para eu ter uma cópia, levava 2, 3 dias. E depois eu passei pela Xerox, passei pelo Telex, foi uma grande novidade. Máquina elétrica, máquina de escrever. Eu me lembro quando a IBM lançou uma esferinha que andava assim e datilografava. Aquilo foi uma maravilha. Então, houve tecnicamente, tecnologicamente, uma evolução muito grande. A informação acompanhou isso e eu fico maravilhado. Voltando ao direito internacional e ligando com a disseminação da informação. Por causa da disseminação da informação, é mais presente agora a atuação de ONGs, da sociedade civil, em temas de direito internacional, e isso atrapalha ou ajuda a resolução de problemas? É mais presente, a informação faz com que novas organizações tenham essa informação. Eu não acho que, em regra, a informação prejudique. Ter informação, a meu ver, não prejudica. O que prejudica é o mau uso da informação. Então, o uso indevido da informação, o uso inexperiente da informação. Isso ocorre. Quanto mais informação tiver disponível, mais a gente vai tender a ter uso indevido, uso inexperiente da informação. No caso das ONGs, das ONGs, sem dúvida, há um acesso muito grande e há uma disponibilização muito grande de informação. Mas eu acho isso bom. Eu não acho que isso atrapalhe, não. Eu vivi a minha juventude universitária foi num Brasil em que a informação era tão importante quanto aquela informação da Idade Média que ficava reclusa na torre do convento. Eu vivi num momento de censura, eu fiz política universitária no momento em que falar o que a gente pensava era um grande risco. E eu tenho uma admiração, eu prezo imensamente a possibilidade de divulgação da informação. Eu acho, com todo o problema que a gente possa ter de intoxicar alguém com informação, eu prefiro morrer intoxicado de informação do que morrer de fome sem informação. Como eu tive a oportunidade de viver esses dois momentos, eu prefiro muito mais este. Eu não tenho a menor dúvida que, correndo o risco de ser mal usada, é melhor ter a informação do que não ter nenhuma, ou de ter que obter a informação correndo o risco, inclusive, da própria liberdade. Como infelizmente, nós vivemos aqui durante largo período, que foi justamente o tempo em que eu vivi na universidade, fiz política universitária. Então, eu não troco por nada essa liberdade de acesso à informação.